Quem é Jesus? Em busca de um relacionamento real e pessoal com Cristo por meio do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 51. Nesta porção das Escrituras, o Espírito Santo revela Jesus como o Mestre a quem nós devemos ouvir e seguir. O versículo 38 diz: voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Dois discípulos de João Batista, ao ouvirem a declaração dele, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ouvindo esta declaração, eles começaram a seguir Jesus. Eles agora escolheram ter Jesus como seu mestre, a quem imitariam os seus passos, de quem eles ouviriam os seus ensinos. Que coisa extraordinária! Eu e você ainda podemos ser estes alunos, estes discípulos de Jesus, se o nosso coração, a nossa vida se inclina para ouvir e seguir os seus ensinamentos. Além do mais, ao versículo 42 apresenta Jesus como sendo aquele que muda o nosso presente e também o nosso futuro. O versículo 41 diz: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Que coisa extraordinária a atitude de André de levar o irmão dele até Jesus. O tempo todo nós podemos apontar Jesus como sendo aquele que nos transforma. Pedro ouviu esta declaração extraordinária sobre o seu presente, mas também sobre o seu futuro. Sobre o seu presente, sendo convidado para ser um discípulo, e sobre o seu futuro, quem ele seria? Uma rocha, alguém da qual estaria sendo um grande líder da igreja. Eu quero te dizer que ainda Jesus muda a nossa história. Ainda hoje Ele quer transformar o nosso nome. Pedro era um homem inconstante, Pedro era um homem impulsivo, Pedro não reconhecia muitas das suas características, mas vendo o futuro, ele é chamado de rocha, ele é chamado de algo que é firme. É isto que Deus faz na história de uma pessoa. Ele muda o nosso presente e ele também transforma o nosso futuro. Além do mais, Jesus é apresentado nesta porção das Escrituras como sendo o Messias, aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram. O versículo 45 afirma: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. O Messias significa o escolhido, o ungido, aquele que é esperado para resgatar o seu povo, para salvar o seu povo. A palavra de Deus nos apresenta que Jesus Cristo é o centro de todas as Escrituras. Ele é o centro da lei e ele também é o centro dos profetas. É sobre ele que nós devemos render a nossa vida, guiar a nossa vida. Ele é a maior revelação de quem é Deus. Isto muda não somente a história, mas pode mudar também a nossa própria história, como aconteceu com a vida dos seus discípulos. Ele é também aquele que vê o que ninguém vê. No versículo 48, lemos: perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando nós percebemos que Jesus sabe tanto a respeito daquilo que nós somos, ele enxerga aquilo que nem nós mesmos conseguimos perceber de nós, como o fez com Pedro, como o fez também com Natanael. O tempo todo Jesus é aquele que estará revelando quem você é.
Há conceitos que eu e você temos sobre nós. Há pessoas que têm também opiniões sobre quem nós somos. Mas nós somos aquilo que Jesus diz que nós somos. Ele, por meio de uma relação real e pessoal, estará sempre mostrando quem você é. Natanael reconheceu Jesus como sendo o Filho, como sendo o Rei de Israel, o soberano, a quem toda pessoa deve glorificá-lo, exaltá-lo, mas também ser seu súdito. Assim os seus discípulos reconheceram Jesus. Como eles responderam? Eles ouviram, eles seguiram Jesus e eles se submeteram. Desta maneira você também pode responder à revelação de Jesus, entregando a sua vida a Ele. E quanto a outras pessoas, você pode fazer como André e como Felipe. Leve as pessoas que estão ao seu redor até Jesus. Aponte que Jesus é aquele que é o Cristo, aquele que vê, aquele que é mestre, aquele a quem nós podemos sujeitar a nossa vida para ser transformada a nossa história como foi dos seus discípulos. Que Deus nos abençoe nesta jornada. Podemos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor se revela o tempo todo, porque o Senhor muda a história de pessoas como fez dos discípulos e continua fazendo hoje. Eu quero, Senhor, me entregar e reconhecer que o Senhor é o Rei, que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Mestre, o Rabi. Então eu me sujeito, Senhor, à Tua vontade, porque eu quero Te conhecer mais e mais. Eu quero ser o Teu discípulo, Jesus. É assim que eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí. Que Deus abençoe sua vida grandemente.